Então, assim, eles sempre tinham uma Acredito demanda. que na época de 2009 não tinha muito brasileiro, então, talvez não como tipo 2015, por exemplo, 2014, 2015. 2009, acho que tinha uma quantidade menor de brasileiros. Isso Pode também te ser. proporcionou mais contatos ou não? Era algo também, não existia uma procura muito grande em relação Eu ao não sei, Brasil. eu não sei como é que estava em 2015. Eu fui embora em 2013, né? Aliás, em 2015 eu Uhum. até voltei em Xangai, fiquei 3 meses, 2 meses, eu acho, em Xangai em 2015, e eu achei que tinha até diminuído o número de brasileiros de 2013 para 2015. Eu acho que sim, eu acho que diminuiu, diminuiu não só de brasileiros, estrangeiros em geral. O governo Não, mas mudou digo algumas regras. 2009. De 2009 para, né, para 2015, por exemplo, 2009 existia uma quantidade menor de brasileiros, ou talvez existia uma procura menor de Brasil Não, em de relação ao produto chinês, ou 2009, não? de 2009, sim, 2009 ali, antes de 2010 para trás, aí realmente, talvez tivesse menos brasileiros, porque a China ainda estava, a China em 2007, quando eu cheguei, a China era a sexta economia do mundo. Então, quando foi 2009, a China estava provavelmente chegando ali em segundo. Foi quando ela chegou em segundo que os brasileiros descobriram a China. Não, não, não digo os brasileiros empresários aí, pessoas mais culturalmente entendidas, né? Mas assim, eu digo do público brasileiro mesmo, as pessoas mais aleatórias que veem a notícia no jornal e fala, olha, a China chegou no segundo lugar da economia do mundo, e as pessoas falam, oh, é verdade, e daqui a pouco entra uma empresa chinesa aqui no Brasil, aí eles começam a falar, nossa, é a China. Mas esse povo, essa galera, ela descobriu a China realmente ali de 2010, mais ou menos ali. E aí começaram a vir mais para a China. Mas quando foi em 2013 ali, quando eu voltei, pouco tempo depois que eu voltei, a China foi quando entrou o novo presidente lá, sendo que o novo presidente entrou ali em 2010, mas ele entrou devagar, né? O Xi Jinping entrou devagar, mas aos poucos ele foi dificultando, vamos dizer assim, a vida de muitos estrangeiros, assim, só ficou o pessoal assim muito muito estruturado. O custo de vida aumentou também, pelo que eu ouvi falar. O custo de vida em Xangai e, e nas principais cidades, que é onde o pessoal gosta de ir, né? Xangai, Pequim e tal. E então o custo de vida aumentou e o visto ficou mais difícil, sabe? Abrir empresa, visto para turismo, para tudo. E aí culminou com a pandemia, né? Aí foi um Armagedon aí nessa comunidade estrangeira É, aí. Mas eu é, voltei em teve uma, 2015 e eu vi isso que eu tô te falando, entendeu? Porque em 2013 eu ia nos bares de Xangai, eu ia nas noites e nas academias, nos restaurantes, eu via muito estrangeiro, muito, muito. 2013 era assim absurdamente cheio de estrangeiro nos parques, tudo quanto é lugar. E em 2015, quando eu voltei lá, a, os negócios onde os estrangeiros trabalhavam estavam todos ocupados por chineses. Então, assim, tem uma rua de barzinho bem famosa ali em Xangai, eu esqueci o nome, mas era uma eu rua fui muito, famosa. muito pouco para Xangai. Era uma rua Eu não- famosa por bares de estrangeiros, tá? Então ali na mesma rua você tinha bares de portugueses, bares de franceses, bares é, de americanos, bares de brasileiros abriram bares lá depois. Bom, e dentro desses bares, várias pessoas que trabalhavam lá
como garçom ou cozinheiro, eram o caixa, né? Esse pessoal muitos deles eram estrangeiros e eles davam um jeito, assim, às vezes tinham visto de estudante ou tinha visto de turismo e eles conseguiam ficar ali e trabalhar. Quando eu voltei em 2015, eu passei nessa ruazinha, a quantidade de cliente estrangeiro caiu pela metade. Talvez não a metade, mas caiu tipo 40%, 30%. E quando eu entrei nos bares, não tinha mais os estrangeiros trabalhando. Quase todos eram chineses. E eu percebi É, isso, eu cheguei, essas mudanças. eu E cheguei na parece que China isso em acontece. outubro de 2013. Uhum, Eu saí do Brasil, o Brasil estava em crise porque quem tinha estrutura grande estava indo para a China, que a China estava se tornando mais barata. Aquela coisa de que eles vão migrando para áreas no mesmo, uhum, né, no mesmo país, áreas em outros estados que têm menos impostos. Então a empresa na qual eu fui, ela estava migrando do sul do Brasil para a China. Então eu cheguei em uhum, 2013, final no começo de outubro. Quando teve 2015, eu lembro que foi uma crise muito grande. O escritório tinha bastante chinês, tinha bastante brasileiro, só que a crise chegou e as empresas começaram a diminuir. Guangzhou também teve uma alteração muito grande. Imagina, nós éramos em 7 brasileiros e nós ficamos em três brasileiros. E era uma equipe grande de chineses, também teve uma triagem nos chineses. Eu lembro que a gente ficou uhum. nessa crise em 2015 e 2016. O que eu me lembro muito bem era a cotação do renminbi para o real, a forma com que ela caiu. Porque quando eu cheguei em Uhum. 2013, a cotação era 3,4, 3,2 para 1. E ela chegou a Uhum. 1,25. Então, Foi quando assim, eu a gente saí, consegue ver ali quando eu saí tava desse jeito. E aí, pô, isso. e aí depois mudou, né? Quando eu E saí lá em aí vem toda 2013. aquela crise, o custo de vida aumenta, a Uhum, gente sempre teve o visto certinho, até o meu visto, primeiro a gente ia com o de business, aí tinha as entradas de 30, 60 e 90. Na minha última uhum, estadia na China, eu tinha visto de trabalho, eu consegui por 2 anos. Então, assim, uhum. a forma de dar o visto na China, ela diferenciou bastante. Você tinha que ter o registro perto da tua É, casa, a polícia eles sabia onde estavam você dificultando, morava. né? Não, eles. Uhum. 2015 começou uma crise. Em 2017 eles começaram a controlar muito mais, porque assim, eu nunca conheci uma pessoa que estivesse na China ilegal, mas sim com o visto aplicado de uma forma, mas ela prestando o serviço de outra. Visto de Ela business e provavelmente não era bem estava, isso, de turismo. é, ela, uhum, isso. Ela acabava praticando alguma atividade de negócio, sendo que ela estava estudando, vamos dizer assim. Eu mesmo, Isso. Então, assim, não tinha. eu trabalhei e estudei durante muito tempo. E na época que eu estava voltando, em 2013, eu estava já com a papelada toda para abrir uma empresa de consultoria em comércio exterior. Já estava com a papelada pronta com um contador lá chinês. Era só assinar. Mas aí eu não quis assinar e queria voltar para o Brasil. Foi quando ou eu ficava ou eu voltava. Tipo, eu ia assinar a papelada e eu ia passar a ser um empresário legal na China, né? E Em aí, bom, 2018 abrimos escritório lá também. eu fiz isso em 2013. Eu já tinha dado entrada, já tinha pagado o contador, já tinha dado entrada na papelada. Pouco tempo antes de eu assinar, eu desisti e voltei para o Brasil. É, É. a China ela foi, não sei se é a palavra certa, mas ela estava meio que selecionando quem ela queria que ficasse lá. Uhum. Ela, ela Foi o que eu te falei, selecionava. em relação à quantidade de estrangeiro, caiu muito, talvez por causa desse tipo de coisa, né? E o custo de vida também, como você falou. Uma coisa Não, o aliada à custo de vida outra, ele começou a aumentar muito. uma coisa aliada à outra acabou afastando muitos estrangeiros, né? E aí, Na época,
a gente ficava sabendo assim, e você saía, não via mais certas pessoas, aí você descobria, não, o visto dela não foi aprovado, por quê? Porque o que ela faz, um chinês pode fazer. Então, assim, a avaliação de visto de trabalho, ela é muito bem calculada. Então, diminuiu muito isso também. Eles estavam realmente em cima, e também teve uma triagem sobre né, produtos ilícitos, drogas, então também Uhum, teve esse processo em 2017, uhum. 2018, em que também afastou um pouco as pessoas, os estrangeiros.